caminhada cristã é uma caminhada de fé. Mas o que é fé? A palavra de Deus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que se não veem. Mas o que isso quer de fato dizer? É o que nós vamos tentar descobrir juntos hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Bom, pessoal, a conversa de hoje é especial, pois ela foi uma solicitação de um dos inscritos no canal. O Igor Ferreira fez a seguinte pergunta. Seus vídeos são muito enriquecedores, tenho gostado bastante de acompanhar as séries. Obrigado, Igor. Acho que poderia fazer um vídeo ou uma série sobre fé. Tenho pensado sobre o caso de pessoas que não possuem fé nenhuma em nada transcendente ou sobrenatural. Para essas pessoas, seria impossível conhecer a Deus? Não existiria um outro aspecto da natureza divina, talvez mais calcado no amor ao próximo, e ao próximo que aproximaria essas pessoas de Deus sem que necessariamente ela precise de crer no sobrenatural? Digo isso porque a fé é algo que não se explica na esfera natural. E acredito que existam muitas pessoas que não possuem uma essência má, mas que não exercem fé nenhuma. Como Deus pode se relacionar com essas pessoas? Me vem à mente a passagem do homem que tinha um filho com um espírito mudo e ele pede ajuda a Jesus e assume a dificuldade em ter fé. E nesse sentido, por que para Deus é tão importante essa fé se ele se revela em diversas formas e sendo ele autossuficiente? Parabéns pelo canal, torço para que cresça ainda mais. Mais uma vez, obrigado, Igor, e obrigado pela pergunta, na verdade, uma série de questões complexas para serem tratadas aqui e vamos enfrentá-las juntos, nessa conversa e nessa caminhada. Na minha opinião, o mundo, as pessoas em geral, têm uma ideia um tanto quanto equivocada do que seja fé. Por exemplo, na música do Gilberto Gil, tem a frase: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Também já vi algumas camisas, pessoas andando na rua com camisas com as frases amor, fé, respeito. Só que são palavras soltas. O que de fato essa pessoa entende por fé? No meio cristão, nós lemos e repetimos com frequência que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, certezas que se não veem. Seria então a fé uma palavra mágica, uma capacidade de crer sobrenaturalmente, onde basta eu crer que as coisas irão acontecer? Seria isso de fato fé? Eu convido vocês a mergulharem um pouco mais profundamente na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 35 a 43. Vamos lá? É uma passagem bastante conhecida. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou ao homem que fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Que fé é essa que teve o cego? Que Jesus disse que a sua fé o curou. Seria uma fé mágica? Uma fé sobrenatural? Se era isso, por que não foi curado antes? Porque não é uma fé dessa forma que a palavra de Deus nos fala.
A fé não é a crença em si mesmo. A fé não é uma crença no impossível. A fé, que a Bíblia fala, é a crença numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Este cego estava à beira do caminho, ele estava pedindo esmolas porque era a única coisa que ele poderia fazer, porque sem a capacidade de enxergar, sua capacidade de trabalho era limitada. Então ele dependia da misericórdia dos outros, ganhando moedas para poder sobreviver. Mas ele tinha uma coisa muito boa, como muitas pessoas têm deficiência visual ele tem uma audição aguçada. Ele ouviu que a multidão estava passando e queria saber que tumulto era aquele, e disseram que era Jesus que estava passando ali. E ele conhecia a Jesus. Ele sabia da fama de Jesus, sabia de que Jesus era capaz de curar-lhe a visão e por isso clamou a Jesus. Ou seja, ele tinha fé em Jesus Cristo. E clamou, por mais que as pessoas tentassem dizer para ele ficar quieto, para não atrapalhar a passagem de Jesus, clamou ainda mais alto, e Jesus ouviu o seu clamor e teve um diálogo com ele, faz uma pergunta aparentemente óbvia: o que queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus restituiu a visão ao cego e disse que a fé dele o curou. Mas não foi Jesus que curou? Sim, foi Jesus. Mas porque ele creu em Jesus, ele intercedeu, ele clamou, ele buscou. E Jesus ouviu o seu clamor. Se ele tivesse ficado quieto, se ele não cresce que Jesus fosse capaz, se achasse que era apenas uma lenda, que Jesus Cristo não podia fazer nada por ele não teria sido alcançado pela graça divina. A fé em Jesus moveu a Jesus até a direção dele e mudou a história dele. Então nós temos que entender que a fé cristã não é uma fé no sobrenatural pelo sobrenatural. Não é uma fé na conjunção cósmica que vai fazer o universo conspirar ao nosso favor. Não. É uma fé em uma pessoa. E para ter uma fé em uma pessoa é necessário que se conheça essa pessoa. Porque a fé não é a crença pela crença, mas é a crença baseada em uma intimidade. Você tem que conhecer em quem você deposita a sua confiança. Como diz o versículo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, é a base sobre a qual construímos a nossa esperança. Mas essa base está alicerçada aonde? Está construída sobre uma rocha. Que rocha é essa? Jesus Cristo, a rocha inabalável. Minha fé em Jesus permite que eu possa ter uma esperança de um céu, a esperança de uma salvação, a esperança de um porvir, a esperança de dias melhores. Não porque seja uma fé abstrata, ao contrário, é uma fé concreta, é uma fé baseada em um relacionamento, é uma fé em saber que Jesus é real, é fiel e que se importa com a minha vida. Então, a fé cristã ela é fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Mas por quê? Por que não numa crença em uma ideologia, em uma filosofia, em uma doutrina? Porque isso é crença religiosa, isso não é convicção de vida. A fé em Jesus significa acreditar em Jesus. Dando um exemplo bem prático. Uma criança tem seu pai e sua mãe. Ele convive com seu pai e sua mãe. Pela sua convivência, ele sabe que seus pais o amam, o alimentam, o vestem, cuidam dele e se importam com ele. Por isso, quando seu pai diz alguma coisa, ele presta atenção. E pelo caráter do seu pai, que ele conhece pela convivência, ele sabe que quando seu pai diz que é sim, quando diz que é não. A convivência permite que ele possa crer nas palavras do seu pai. Permite que ele possa conhecer o caráter e as atitudes do seu pai. E isso gera confiança, credibilidade, relacionamento. A fé cristã, ela tem que gerar em nós um relacionamento com Deus que vai retroalimentar essa fé.
Porque quanto mais convivermos com Deus, mais conheceremos do seu caráter, da sua fidelidade, do seu poder e do seu interesse em fazer parte da nossa vida. E aí a fé começa a operar em nós. Porém, é uma fé que entende que Deus não é o gênio da lâmpada que atende às nossas necessidades, mas que Ele é o Todo-Poderoso, Senhor de nossa vida e que vai cumprir a sua vontade em nossa vida. E aquilo que Ele prometeu para nós se cumprirá. Na palavra de Deus, nós encontramos diversas passagens que mostram a fé em ação, fruto da convivência com Deus. Por exemplo, em Gênesis nós vemos Deus aparecendo a Noé, dizendo que haveria de enviar um dilúvio sobre a terra e para ele construir uma arca para proteger a si, sua família e alguns animais selecionados. E Noé creu e construiu a arca. Durante um longo período de tempo, ele e sua família construíram aquela caixa de madeira para protegê-los do dilúvio que viria a acontecer no futuro. Uma fé baseada na palavra que Deus exprimiu e ele creu. Da mesma forma, nós vemos Abraão ouvindo a voz de Deus, chamando-o para sair do meio da sua parentela e se dirigir a uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele qual seria. E ele creu. E a palavra de Deus fala que isso lhe foi imputado como justiça. Abraão teve um relacionamento com Deus, ainda nos seus primórdios, e ele entendeu que aquela palavra era fiel. Creu, e porque creu, ele foi abençoado, não só com a terra prometida, mas com um filho prometido, Isaque. Então nós vemos que ao longo da palavra de Deus, a fé não é baseada em um código de crenças, mas um relacionamento. Ainda no Antigo Testamento, Deus convida o seu povo a fazer prova. Fazei prova de mim, Deus fala. Ou seja, Deus está disposto a topar um desafio ao seu povo. Vamos verificar se eu sou Deus realmente ou não, se eu atendo ou não. Façam prova de mim. Deus é um Deus relacional, é um ser real, que quer se manifestar e quer se relacionar com o seu povo. E por isso a nossa fé não é uma fé etérea, é num ser com quem nós nos relacionamos. Embora a fé seja um relacionamento entre o homem e Deus, e aí volta a questão inicial da música do Gilberto Gil, não basta andar com fé, porque a fé não costuma falhar. É necessário andar com fé em Deus, porque Deus não costuma falhar. É necessário saber em quem nós temos fé, como por exemplo em outra música do Herbert Viana de Paralamas do Sucesso, Alagados, que fala: a esperança que não vem do mar, vem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Esse tipo de fé é uma fé estéril, porque não sabe em que ou em quem você acredita. A fé, ela tem que ser baseada num relacionamento. A fé cristã é baseada no relacionamento com Cristo. Mas este relacionamento é mediado pela forma como nós interpretamos a Bíblia. Então a nossa fé, ela é baseada no que entendemos acerca de Jesus Cristo, da salvação, da justificação, da escatologia, do relacionamento entre Deus e os homens no Antigo e no Novo Testamento. A nossa forma de ler a palavra de Deus interfere na forma como nós cremos no Deus da palavra de Deus. Um católico não vê Deus da mesma forma como um protestante, ou um ortodoxo, ou um judeu, porque eles têm relacionamentos distintos devido à forma distinta que cada um desses grupos lê essa mesma palavra. E essa leitura vai tornar Deus mais próximo ou mais distante. Vai tornar Deus uma figura mais impessoal ou um pai amoroso. Da forma como nós lemos e entendemos a palavra de Deus. Então, as doutrinas bíblicas são interpretações que nós fazemos da Bíblia, interferem neste relacionamento.
Os pressupostos que nós temos ao ler a Bíblia interferem nessa leitura da Bíblia. Agora, a fé real é baseada no relacionamento do homem com Deus. Mas existe a fé em outras coisas. Tem pessoas que têm fé em sua própria capacidade física. Tem pessoas que têm fé em sua capacidade intelectual. Tem pessoas que têm fé em um determinado dogma, seja ele religioso, seja ele ideológico, seja ele político. São fés baseadas em critérios humanos, passageiros e que tendem ao fracasso. A fé cristã é baseada em alguém que é eterno. É baseada em alguém que é todo-poderoso. É baseada em alguém que é fiel. É baseada em alguém que não mente. É baseado em Jesus. Então, é o firme fundamento, é uma base sólida, onde podemos depositar a nossa confiança, porque não estamos confiando em nós mesmos, que somos falhos e pecadores, não estamos confiando em outras pessoas, que também são falhos e pecadores, estamos confiando em Jesus. E isso é um ponto comum a qualquer igreja cristã. A nossa fé tem que estar baseada única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele é real, ele é fiel, ele é misericordioso e ele é presente. Mas vamos voltar aqui a algumas questões que o Igor colocou. Tenho pensado sobre o caso de pessoas que não possuem fé nenhuma em nada transcendente ou sobrenatural. Para essas pessoas seria impossível conhecer a Deus? Não existiria um outro aspecto da natureza divina, talvez mais calcado no amor próprio e ao próximo, que aproximaria essas pessoas de Deus, sem que necessariamente ela precisasse de crer no sobrenatural? A palavra de Deus tem a resposta para isso. E a resposta é não. A Bíblia é muito clara ao dizer que nós cremos em Deus e isso é imputado por justiça, que a salvação vem pela fé e não pelas obras. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Então a nossa fé, ela é algo fundamental para o nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com Deus e a nossa própria salvação. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus é muito clara. Jesus disse, deixou muito claro, a tua fé te salvou. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. A fé é a pré-condição, não a boa intenção do coração. Porque, segundo o próprio Jesus Cristo, a nossa boa intenção não é tão boa assim. Jesus disse uma vez, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Veja bem, Jesus disse que nós somos maus. Mesmo assim, nós temos momentos de bondade quando fazemos algum agrado aos nossos filhos. Jesus não disse que nós somos bons com momentos de maldade. Nós somos maus com momentos de bondade. A nossa natureza é má por causa do pecado. Então, sem a fé em Jesus Cristo, sem a conversão em Jesus Cristo, não temos como obter a salvação. Por mais simpáticos que sejamos, por mais boa praça que sejamos, por mais bem intencionados que sejamos, por mais generosos que sejamos, por mais obras de misericórdia e de filantropia que venhamos a fazer, nada disso cobre todos os pecados que temos cometido ao longo da vida. Somente o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário é suficiente para isso. Mas para requerermos este sangue, nós precisamos crer no poder desse sangue. Então a fé é pré-condição. Nós precisamos crer. E essa crença ocorre por meio da ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo ocorre por meio da ação da igreja. Como assim? Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho.
Ele também disse: o Espírito Santo os lembrará de todas as coisas. E disse mais, que o Espírito Santo iria convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a igreja proclama a salvação em Jesus, mas o Espírito Santo é quem vai agir no coração das pessoas para que elas se conscientizem de que existe um Deus santo e justo, que existe um mundo pecaminoso ao qual essas pessoas fazem parte, elas são pecadoras, e que se elas não se converterem, o que aguarda elas é o juízo divino. A pregação é feita por nós, a conversão é feita pelo Espírito Santo. Então, a fé vai acontecer no momento que a pessoa se conscientizar de que essas palavras que estão sendo ditas por nós, Igreja do Senhor, proclamadora do Evangelho, são reais e verdadeiras. Mas como elas vão crer em Jesus se elas não conhecem Jesus? Elas vão conhecer Jesus por meio da minha vida e da tua vida. Porque essa é a função da igreja. Por isso nós somos chamados cristãos. A fé é fruto de um relacionamento com Deus. Eu creio em Deus porque eu vejo Deus agindo. As pessoas vão crer em Jesus porque vão ver Jesus agindo na tua vida. Desde que Jesus esteja agindo na sua vida. É necessário que as pessoas vejam nos seus olhos os olhos de Jesus. É necessário que as pessoas vejam nas suas palavras as palavras de Jesus. É necessário que as pessoas vejam na tua ação o poder de Jesus. E aí, quando você falar e o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo, elas vão entender que Jesus está falando. E a fé poderá acontecer. Mas é necessário entendermos que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque assim diz a sua palavra. E nós não podemos buscar atalhos para ela. Ela é o que ela é. Devemos nos curvar à palavra, como nos curvamos àquele que a escreveu, nosso Senhor. Que possamos viver uma vida de fé, entendendo que é este relacionamento que nos faz suportar os dias difíceis, como aconteceu com Jó. No pior momento da sua vida, da maior desgraça e abandono, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim há de se levantar. Fé por meio da convivência. E nem era uma convivência tão profunda assim, porque mais tarde ele disse: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora eu o vejo face a face e me envergonha até o pó. Mas o conhecimento que ele tinha era suficiente para ter essa convicção de que o seu Redentor vive e iria se levantar, como de fato se levantou e restaurou a sua vida. Nós temos que ter essa convicção. Nós temos que testemunhar de todas as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Porque isso é agradável a Deus. Isso é um ato de fé. Que possamos confiar que as nuvens negras, as nuvens de chuva, as nuvens de tempestade vão passar. E pode ser que venha a tempestade, pode ser que venha a chuva, mas elas vão passar. E a luz do sol vai raiar. Pode ser que o choro dure uma noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã, porque Deus assim prometeu e Ele é fiel. Que possamos estar com a nossa fé alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, e não em outros homens, ou em doutrinas, ou em times, ou em empresas, ou em objetos da nossa própria força. Tudo isso passa. Os grandes impérios do passado hoje são escombros enterrados na areia, esperando para serem redescobertos por arqueólogos. Os grandes homens do passado são notas de rodapé num livro de história que crianças de ensino médio têm que decorar para fazer uma boa prova. Mas aqueles que têm fé em Jesus, esses têm seu nome escrito no livro da vida. Esses saltarão da morte para a vida eterna. Esses serão recebidos por Deus porque viveram conforme creram. Tenhamos uma vida de fé,
uma caminhada de fé. Fé em Jesus. Fiquem com Deus e até uma próxima caminhada.